Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série A3 do Campeonato Paulista, hein? Começou a primeira rodada do quadrangular, ou dos quadrangulares decisivos da Série A3. Na primeira fase eram 16 times, turno único, 15 rodadas. Os 8 primeiros colocados garantiram classificação, os 2 últimos foram rebaixados. Esses 8 classificados foram transformados em duas chaves com 4. O grupo 2, Marília, Capivariano, Sport Clube São Bernardo e Matonense. O grupo 3, São José, Grêmio Prudente, Esportivo Brasil e União Suzano. Agora você vai jogar em turno-retorno dentro das duas chaves, 6 rodadas, e aí os 2 primeiros colocados se classificam para as semifinais, certo? A primeira rodada foi nesse final de semana, e olha, no grupo 2, o Marília foi jogar em Matão e atropelou a Matonense. 3-0 contundente, classificação, parece que o Marília é bem favorito a subir, parece. E já vem confirmando logo nessa primeira rodada, foi o primeiro colocado. No outro jogo, o Sport Clube São Bernardo fez 5-0 no Capivariano. Estranho, duas equipes do mesmo nível. 5-0, atropelamento. Então, Sport Clube São Bernardo e Marília começaram na frente a primeira rodada, faltam mais 5 rodadas, certo? No grupo 3, o Grêmio Prudente foi jogar em Porto Feliz e fez 1-0. O Grêmio Prudente também, para mim, é um dos favoritos. Fez 1-0 no Desportivo Brasil, mais ou menos normal. Mesma coisa do São José. Foi jogar em Suzano, com o União Suzano fez 1-0 também. Ou seja, os visitantes começaram bem. Começaram vencendo. São os favoritos da chave. Começaram vencendo. Enfim, vamos ver o desenrolar dessa história. Mas enfim, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, sua pergunta, enfim, vamos trocar a mesma ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Para a gente dar as fichas técnicas e não ficar um vídeo muito longo, vamos começar então com o grupo 2, o Marília, que foi o jogo, na verdade, o último jogo da rodada. Esse jogo foi ontem, estou gravando o vídeo segunda-feira, 27 de março, esse jogo foi o último dessa primeira rodada, jogou ontem, domingo, o único jogo de domingo. Marília foi a Matão e fez 3-0. Marília do Guilherme e a Matonense do Luiz Carlos Martins, que ano passado foi campeão com o Noroeste, dessa mesma Série A3. Pois bem, o que a gente pode falar desse jogo? Marília foi melhor o tempo todo. Foi um jogo que, com 834 pagantes, só achei que o torcedor da Matonense poderia ir em melhor número. Só 834 pagantes num jogo decisivo. Jogo que começa truncado, começa marcado absolutamente normal, mas aos pouquinhos o Marília, que tem um time melhor, foi se soltando. E aí o Marília faz 1-0 aos 39 minutos, tudo porque é uma saída de bola errada do Matonense. Vai sair errado, o Madalena veio, fez 1-0. Vai para o intervalo 1-0 para o Marília, claro. Qual que é a tática do Luiz Carlos Martins? Mandar seu time para frente. Aí seu time abriu, né? Abriu, e aí logo no início do segundo tempo, uma jogada muito rápida, pênalti para o Marília. O Eric Bessa cobrou, fez 2-0 com 4 minutos e praticamente matou assim os ânimos do time da Matonense. Tentou alguma coisinha, mas nada assim tão contundente, até que num contra-ataque o Anderson Brito com 25 minutos fez 3-0, morreu o jogo. Marília ganhou uma vitória maravilhosa, fora de casa, 3-0, contundente de um time que para mim é o favorito dessa chave, né? Já no outro jogo dessa chave, que eu entendo que tem um equilíbrio entre Sport Clube São Bernardo e Capivariano. O Capivariano fez até a melhor campanha, chegou em terceiro, né? Chegou na frente do Sport Clube São Bernardo. O São Bernardo atropelou, gente, 5-0 no time do artilheiro do campeonato, hein? No time do artilheiro do campeonato. Você vê que coisa, mas foi um atropelamento. O Vinícius Popó não fez nada em campo, 5-0. E o jogo foi morto no primeiro tempo. Com 17 minutos, o Gabriel Barcos de cabeça, né, fez 1-0, né? O Marcelo Júnior fez uma jogada, cruzou, tocou por cima, e aí o Gabriel Barcos fez de cabeça. Depois o Carlinhos roubou uma bola, tocou no Alisson, que fez 2-0 com 20 minutos. Com 23, o Iago, numa jogada individual, fez 3-0, intervalo vai para 3-0, o jogo acabou. Capivariano não esboçou reação nenhuma, mesmo com as mudanças do Hélio Cesar, nada. Rafael Carioca recebeu um passe de James e fez 4-0 aos 31, e o Sandrinho aos 37 num passe do Rafael Carioca, 5-0. Rafael Carioca e Sandrinho entraram no segundo tempo e ainda fizeram gols.
Então você vê que o time do Renato Peixe atropelou, atropelou. Então, como eu falei desses dois jogos, vou já dar a ficha técnica desses dois jogos, né? O Sport Clube São Bernardo goleou com David Becker, Luan, depois Vinícius, Leandro, Rafael, William e Alexandre, Iago, Ale, Carlinhos, Alisson, depois entrou Garrincha, o Gabriel Barcos, depois entrou Rafael Carioca, Márcio Júnior, depois entrou Sandrinho, Renato Peixe foi o técnico desse 5-0, maravilhoso, hein? Capivariano me surpreendeu tomando uma traulitada com Anderson, Léo Oliveira, depois Daniel, James, Leonan e Tarcísio, Passari, depois Rodrigo Bonfim, Carlos Eduardo, depois Lucas Gomes, Thiaguinho, Rafinha, depois João Paulo, Paulinho, depois Natan, Vinícius Popó, o artilheiro do campeonato com 12 gols. Né? E aí vamos passar a ficha do Marília também, que fez 3-0 no domingo, aí a gente mata esse grupo 2. A Matonense perdeu com Jefferson, Negueba, Gui Mariano, Codó, Antony, depois Bruno, Foguinho, Felipe Pará, depois Márcio, Rogério, depois Fidel, Maranhão, depois Thiaguinho, João Gabriel, Carlos Alberto, depois David Lázari, técnico Luiz Carlos Martins. O Marília fez 3-0 também, mostrando seu favoritismo, com Passarelli, Luizão, Guilherme Teixeira, depois Glauco, Marlon, Matheus, depois Albert. Lohan, Anderson Brito, Eric Bessa, depois Deivinho, Madalena, João Lucas, depois Caio, Orlando Júnior e Wesley Pacheco, é o Guilherme. Então, 3 pontos para o Marília, 3 pontos para o Sport Clube São Bernardo, Capivariano e Matonense 0. A rodada prossegue na próxima quarta-feira. Estou gravando o vídeo dia 27, segunda, dia 29, quarta-feira já tem rodada, certo? Vamos para o grupo 3, então, que aconteceu tudo no sábado. Em Suzano, União Suzano fez até um jogo meio equilibrado com o São José. Um jogo equilibrado, um jogo muito bem disputado. União Suzano tinha contratado o zagueiro Everton Dias do Marcílio Dias, tinha contratado o Josué do São Caetano, o São José tinha contratado o Marlon do Cianorte, o Lohan, atacante, veio do Nova Mutum. Os times foram se reforçando para essa fase decisiva. Primeiro tempo foi uma pressão do inicial do Suzano, depois o São José que parou, né, até que o Igor cometeu um pênalti e o São José com o Nicolas de pênalti fez 1-0 com 34 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, você espera o quê? O Suzano vir para cima, né? E aí veio para cima e o Wendel Júnior do São José foi expulso. Foi expulso. O São José ficou com 1 a menos. Você fala, bom, agora vai para cima, né? O União Suzano vai para cima. São José se fechou, linha de 5, linha de 4. Fechou. O União Suzano bateu no muro. São José com 1 a menos, fora de casa. 3 pontos sensacionais. 3 pontos sensacionais. Vou até pegar a ficha técnica aqui dos dois times. União Suzano, Felipe Nicolas, Compre, depois Gabriel Pereira, Kleber, depois Josué, José Leandro e Augustine. Igor Miranda, depois Gabriel Cunha, Guilherme Lobo e Alan Lopes. Patrick, Gabriel Mendes, depois Renan Henrique e o técnico Laércio Henrique. 7.140 de renda, só 575 pagantes. Uma pena, hein? Uma pena. São José, Ariel, Luiz Dário, depois Fernando, Caio César, Matheus Abreu, Matheus Abreu e David Lucas. Rafael Verrone, Pedrinho, Léo Machado, depois o Pedro Favela. O Favela é sobrenome, tá? Não é apelido não. O Wendel Júnior, que foi expulso. Nicolas, depois Lohan, Vicente, depois o Wendel Barros e depois entrou Samuel no lugar do Wendel Barros, técnico Ricardo Costa. São José vai mostrando seu favoritismo e fez 3 pontos fora de casa com 1 a menos. Quem também fez 3 pontos fora de casa mostrando seu favoritismo foi o Grêmio Prudente, hein? O Grêmio Prudente que contratou o meio atacante Assuélio do Goiânia, o lateral esquerdo Félix Jorge. Eu já tinha falado num vídeo anterior que ele tinha contratado mais 2 atacantes e tal. O Desportivo Brasil numa situação financeira um pouco melhor, acreditando no seu elenco, não contratou assim. E o jogo foi o quê? Apesar de 1 a 0 para o Grêmio Prudente, o jogo foi mais ou menos equilibrado, né? O jogo foi mais ou menos equilibrado. É lógico que o Grêmio Prudente começou melhor, o Janderson meteu uma bola no travessão, depois o Edipo meteu uma bola na trave, e essa pressão surtiu efeito até que o Rafinha dá um passe para o Luquinha faz 1 a 0 com 20 minutos do primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, a única grande chance do Desportivo Brasil foi o Giovani, que perdeu um gol inacreditável debaixo do gol. Inacreditável, a chance do empate. Veio o segundo tempo, aquela pressão, aí o Giba vai expulso. O Desportivo Brasil fica com 1 a menos, aí evidentemente a situação ficou complicada, e no finalzinho ainda o Índio foi expulso também, do Desportivo Brasil. Então a vitória foi merecida, o segundo tempo até mais tranquilo, porque quando você espera uma pressão do Desportivo Brasil, ele tem o Giba expulso com 19 minutos,
aí você fica com 1 a menos, na reta finalzinha ali, depois dos 40, mais o Indy expulso, com 2 a menos, o Grêmio Prudente tocou a bola e garantiu a vitória tranquila. Bom, Desportivo Brasil perdeu com Oliveira, Douglas, Índio, que foi expulso, Lombardi, Renan Chaves, Vitor Bárbara. Igor Cristiano, Giba, né? Não, o Giba que foi expulso, né? O Giba também foi expulso, Índio e o Giba. Queiroz, Rodrigo Andrade. Ayrton, depois Rafael Toledo, Giovanni, depois o Gustavo Queiroz, Fábio Totti é o técnico. O Grêmio Prudente venceu com Luiz, Helder Freire, Eduardo Biazos, Cezinha, Cezinha. Aí o Potiguar, depois o Gabriel, Rodrigo, Rafinha, depois a Suério, Adson, depois o Elias. Édipo, depois o Afonso, Luquinha, depois o Adailson, técnico Ademir Flanzan. Então, 3 pontos para o Grêmio Prudente, 3 pontos para o Grêmio Prudente, 3 pontos para o São José. 0 o Desportivo Brasil, União Suzano. Essa rodada terminou e a segunda já vem na quarta-feira, depois de amanhã. Estou gravando o vídeo de segunda-feira, dia 27 de março, dia 29. Aí a gente já tem outra rodada. Vamos lá. Todos os jogos são quarta-feira, 19 horas. Capivariano e Matonense, os 2 times que perderam na primeira rodada. Quem perder esse segundo jogo vai ficar numa situação complicada, né? Lógico que é o segundo jogo dos 6 e tal, mas enfim, os perdedores vão se enfrentar pelo grupo 2. E os vencedores, né? Os vencedores também vão se enfrentar. Marília Esporte Clube São Bernardo em Marília. Esse jogo é 19h30. Capivariano e Matonense, 19 horas. Marília Esporte Clube São Bernardo, 19h30. Aí no grupo 3, o Grêmio Prudente vai pegar a União Suzano em casa. Grêmio Prudente vai jogar em Presidente Prudente, 19h30 com União Sujano, certo? E aí o São José vai receber o Desportivo Brasil às 20 horas em São José. Os 2 vencedores jogam em casa. Se vencerem também, já abre em cima dos outros 2, que começa a ficar complicado. Então é uma rodada que começaremos a ter uma definição, mas por enquanto é a primeira rodada, e eu entendo que Marília, São José, Grêmio Prudente, né, entraram com um certo favoritismo. Esporte Clube São Bernardo e Capivariano equilibrado, esse 5 a 0 que foi o ponto fora da curva nessa primeira rodada. A gente vai acompanhar tudo direitinho e quarta-feira, depois da rodada, eu venho com todos os detalhes da segunda rodada desses quadrangulares finais da Série A3 do Campeonato Paulista, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!